Retomando, então, os trabalhos, convidamos para apresentar o painel com o tema Inovação na Gestão Pública o professor doutor Leonardo Secchi. Leonardo Secchi possui graduação e mestrado em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Estudos Políticos pela Universidade de Milão e pós-doutorado em Políticas Públicas pela Universidade de Wisconsin. Foi professor e pesquisador visitante na Universidade de São Paulo, Universidade Autônoma de Barcelona e na Universidade de Harvard. É professor de graduação em Administração Pública e de mestrado e doutorado em Administração e é atualmente pró-reitor de Planejamento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência em pesquisa e consultoria em Administração Pública, atuando principalmente nos temas análise de políticas públicas, administração municipal, participação cidadã, governança pública, desburocratização e reformas administrativas. Com a palavra, então, para sua apresentação, o professor Dr. Leonardo Secchi. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez, ajudando o pessoal aí do Qualifica, da Assembleia Legislativa, a Escola Legislativa, a disseminar um pouquinho o conhecimento de gestão, gestão pública profissional. Acho que é isso que o Brasil está mais precisando, né? Vocês vivem isso na prática, vocês vivem isso nos seus municípios, na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, e nós, dentro da universidade, somos exatamente as pessoas que, vamos dizer assim, trabalham com a formação disso. Nós temos 2 cursos de administração pública, um em Balneário Camboriú e outro em Florianópolis, na ESAG, na Escola Superior de Administração e Gerência, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E, nesse momento, está aberta até uma oportunidade para vocês, um curso de pós-graduação à distância em Administração Pública Municipal. Tá? Ele vai ser um curso à distância feito pelos nossos professores da ESAG, que é considerada uma das escolas mais top aí do Brasil, vamos dizer assim, e o curso é de Administração Pública Municipal. Vocês podem fazer a inscrição pelo site da UDESC até o dia 9 de junho, certo? E podem fazer a partir de casa, é um curso gratuito de especialização, dia 9 de junho. E daí, depois, dia 9 de julho, será a prova de admissão. Vai ter um processo seletivo para fazer especialização na UDESC, enfim, com os nossos professores. E ele é um curso totalmente gratuito e feito a partir de casa. Eu estava, antes de vir para cá, eu estava olhando ali a cidade sede, né, que tem chamados polos de, como é que se diz? De suporte, né? Se você precisar, tem em Concórdia, então Concórdia vai ser um dos polos de suporte, e vocês poderiam, se precisasse de um suporte, precisaria ir até Concórdia. Então, tem todo o estado, a cidade mais a oeste que tem a Concórdia, tem Campos Novos, tem todo o litoral, norte do estado, estão todos convidados a fazer uma especialização em gestão pública na UDESC, certo? Esse é o primeiro recado, aí um recado mais geral com relação que vocês podem ganhar no sentido da universidade. Vocês conhecem, a Universidade do Estado de Santa Catarina é uma universidade pública, ela é paga pelos impostos dos nossos contribuintes, ela está espalhada em todo o estado. Aqui em Chapecó nós também temos cursos, né? Nós temos cursos aqui de enfermagem e de zootecnia. Oi? Pinhalzinho, tinha também Palmitos também, mas daí o curso de enfermagem veio a Florianópolis. Exatamente. Então, tem mais essa oportunidade. Nós estamos agora em 32 polos à distância. Então, a UDESC, além das 9 cidades que ela está instalada fisicamente, ela também está em 32 polos à distância. Eu sou professor de administração pública e, nesse momento, estou pró-reitor de planejamento da universidade. E por que eu estou aqui, né? O cara é pró-reitor da universidade, professor, e por que está aqui? Pois bem, eu sou uma das pessoas que estou ajudando a divulgar esse projeto aqui, o projeto Qualifica Mandato de Excelência, que foi uma iniciativa da universidade junto com o TRE e junto com um conjunto de outras instituições. Acho que já foi falado, o Sérgio já falou aqui, né? Até a OAB ali, o doutor Luiz Magno, todo o pessoal do Banco Brasil, IBGE, Federação de Municípios, o VESC, enfim, é um programa muito bacana que está acontecendo, e eu particularmente ajudei muito na residência em gestão municipal.
a gente conseguiu fazer com que alguns municípios de Santa Catarina sacrificassem alguns cargos em comissão, os chamados cargos comissionados, para receber pessoas formadas em gestão pública. Ou seja, foi feito um processo seletivo nacional com pessoas formadas em gestão pública e essas pessoas, então, foram selecionadas para ir para esses cargos comissionados dessas 10 prefeituras que aderiram ao programa. Então, eu particularmente trabalhei muito nesse projeto, que foi englobado no projeto Qualifique, e agora uma das coisas que está acontecendo é essa divulgação de conhecimentos. O que eu vou falar para vocês hoje, bem rapidamente, assim, na verdade é mais uma mensagem mesmo, né? A questão da inovação na gestão pública. Como é que a gente faz inovação na gestão pública? O que é uma modernização da gestão pública? Pois bem, primeiro que se desse uma olhada nessa figura, e essa imagem aqui ela mostra a mulher dando esporro ali no marido, porque a casa está com goteiras, né? E mais ou menos assim é a nossa administração pública, ela está cheia de goteiras, está cheia de problemas e que a gente tem a mania de ir lá e tapar uma goteira e depois nasce uma segunda goteira, você vai lá e tapa uma outra goteira e assim por diante. Dentro, por exemplo, do setor de recursos humanos, tem pessoas que estão deslocadas, por exemplo, estão mal alocadas ou alocadas em lugares que não deveriam estar, desvio de função, a gente vai lá e resolve um problema. E depois aparece um outro lugar, aparece um segundo problema. Na verdade, não é o problema daquela situação específica. É o problema de todo o processo de recursos humanos dentro da administração pública, que vai desde da recrutamento, da seleção, do concurso, da introdução dessas pessoas no setor público, a capacitação delas, a avaliação e até eventual, punição ou recompensa de bons serviços, né? Então, todo o processo de gestão pública de recursos humanos, ele está, vamos dizer assim, bastante defasado ainda, né? Principalmente nos nossos municípios. Eu participei, junto com a FECAM, com o Sistema de Gestão de Recursos Humanos da Administração Municipal, mas esse é só um dos fluxos, né? Existem todos os outros fluxos na área financeira, na área contábil, na área fiscal, na área de compras. Enfim, a administração pública ela gera muitos problemas do ponto de vista de problemas exemplares, assim, né, que são problemas individuais, mas que se não forem tratados sistematicamente, realmente a gente só vai ficar tapando goteira. Então, o que a gente faz? A gente faz uma reforma da administração pública. É como se fosse uma reforma da casa. Em vez de você ir lá e tapar só um buraco ou outro, você tem que fazer uma reforma daquele telhado inteiro. E é isso que a administração pública no Brasil inteiro está precisando. É só vocês olharem para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, olharem para muitos municípios que estão estrangulados, porque ou a capacidade arrecadatória não é boa, ou porque a captação de recursos não é boa, ou porque as pessoas que estão ali dentro não têm a capacidade técnica para fazer isso. O cargo comissionado é um exemplo muito clássico, né? A nossa mania, né, histórica é colocar as pessoas, vamos dizer assim, próximas do ponto de vista de confiança, vamos dizer assim, de proximidade política, nos cargos em comissão. Isso é justificável do ponto de vista político. O político ele faz a campanha, ele sabe quem é que pega junto, vamos dizer assim. Só que, se você não colocar com o mínimo de critério técnico as pessoas nas funções gerenciais, você vai estar dando a área de gestão da saúde, gestão da educação, gestão da assistência para pessoas que não têm nenhuma habilidade gerencial. E daí isso é mais uma goteira. Não adianta você ir lá e trocar o secretário. Você tem que colocar realmente pessoas que tenham... Não quer dizer que ele não tenha que ter o perfil político. Tem que sim ter perfil político. Uma pessoa que dirige uma secretaria de educação, ela tem que ter habilidade política para lidar com os diretores da escola. Porque se não tivesse habilidade política, em 6 meses, essas diretoras da escola fazem uma carta, uma abaixo-assinada para tirar essa pessoa de lá. Essa pessoa tem que ter habilidade técnica e política também. E esse é o papel, vamos dizer assim, do gestor, né? Pois bem, o que seria uma reforma da gestão? Uma reforma da gestão pública, ela tem que atacar todas as áreas. Por exemplo, a saúde, educação, segurança, urbanismo, cultura, são as áreas fim da administração pública. Quando a gente fala em fazer modernização da gestão, a gente está falando isso daqui, é mudar o modelo de gestão. O modelo de gestão, ele perpassa todas as áreas da administração pública. Né? Se você tem um modelo burocrático, você tem em todas essas áreas esse modelo burocrático. Se você tem ferramentas de gestão antiquadas, você tem em todas essas áreas. Então, não é só mudar um processo ou outro, a questão é realmente de fazer uma reforma desse telhado, que é da administração pública. O Brasil já passou por 2 reformas, né? Em 1937 até 1938, a reforma burocrática brasileira chamada, né?
aquele momento em que o Getúlio Vargas faz todo um processo de introdução vamos dizer assim, do profissionalismo, da burocracia no setor público, da formalidade. Você pensa que hoje a gente tem que fazer ofício para tudo, né, Luiz Magno? Antes as pessoas não faziam isso. As pessoas, na administração pública, por telefone, resolviam as coisas e 6 meses depois ninguém mais se lembrava o que tinha acontecido, né? Então, burocracia é isso, é formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Isso foi feito lá no final da década de 30, e foi meio que como uma onda, né? Foi indo para os estados, para os municípios, e está chegando. Acho que hoje em dia já está em todas as nossas prefeituras, estão burocratizadas. Modelo burocrático de gestão já, né? A contratação é burocrática, o recursos humanos é burocrático, concurso, assim por diante. Acho que tudo que faz na administração pública está bastante burocratizado. Pois bem, veio uma segunda onda, a segunda chamada a onda gerencial, né? Foi a onda que se iniciou lá em 1995 com o Ministério da Administração e Reforma do Estado, que também trouxe a perspectiva gerencial, né? A perspectiva de que não deve ter apenas eficiência, mas sim eficácia da administração pública, né? Então, mudar um modelo de gestão pública, hoje, nos municípios, significa exatamente isso, né? É fazer a mudança de um modelo de gestão, que é um conjunto de diretrizes e ferramentas que guiam a administração pública. De novo, não é casuísmo, trocar um secretário, trocar um servidor, realmente é uma questão de mudança de mentalidade. É mentalidade que precisa ser mudada. Quando eu morei aqui em Chapecó há muito tempo, e uma das pesquisas que eu fiz durante a minha estadia aqui foi uma pesquisa sobre os modelos de gestão dos municípios do oeste catarinense. Eu fiz uma pesquisa em 6 municípios, e comparando municípios pequenos com municípios grandes e assim por diante. O que a gente percebeu aquela vez é que o modelo de gestão em alguns municípios, exatamente porque tem pessoas mais, por exemplo, o Chapecó, né, comparado com cidades menores, né? Chapecó tem muito mais capacidade de atrair pessoas na área jurídica, contábil, administrativa, que conseguem profissionalizar uma gestão, dar um ritmo de administrativo, fazer captação de recursos externos, assim por diante, do que municípios menores, né? Eu me lembro que eu fui uma vez lá no município de Cunhataí, vocês conhecem Cunhataí, né? Fui lá, entrevistei o prefeito, fizemos uma pesquisa com servidores, e eu perguntei ao prefeito assim, prefeito, e como é que assim, as demandas elas chegam até você, né? Ele disse, olha, chega de várias formas, né? Lá nos conselhos municipais, o vereador faz indicações, né, as chamadas famosas indicações, mas também aqui em Cunhataí, né, é uma cidade assim pequena, de vez em quando alguém bate aqui na minha janela e pede um serviço de máquina, né, que às vezes precisa fazer um açude, ir lá fazer alguma coisa assim. A relação é exatamente uma relação muito pessoal, né? E vamos dizer assim, se tu for olhar numa escala assim, talvez o modelo burocrático ainda nem foi totalmente implementado no município de Cunhataí, enquanto outros municípios já estão em outros estágios, né? Acho que o mais importante é vocês, como pessoas que trabalham na administração pública, ver em que estágio se encontra a administração pública para fazer a devida modernização, seja do modelo patrimonialista, que é o achismo, que é a confusão do público e do privado, que é a defesa de interesses privados em vez de interesses coletivos. Precisa de um antídoto, que é a burocracia. Se você tem demais burocracia, talvez o que você precisa é da modernização da gestão, andar para o gerencialismo, né? Se você tem demais gerencialismo, talvez o antídoto é a chamada governança pública. Então, o que é um modelo de gestão? É o conjunto de atividades nas várias áreas meio da administração pública. E quando você faz uma reforma da administração pública, você ataca todas elas. Administração de recursos humanos, finanças, orçamento, governo eletrônico, marketing público, licitações, compras, contratos, estrutura organizacional, participação cidadã, formas de prestação de serviço. Então, quando você faz uma reforma da casa, você está mexendo nisso aqui tudo. Você não está mexendo apenas no telhado. Você está mexendo nas portas, na pintura, na parte elétrica. Isso aqui tudo, vamos dizer assim, são os vários subsistemas administrativos de qualquer órgão público. Isso tem na Celesc, tem na UDESC, tem na Prefeitura, tem na Câmara de Vereadores. Em todos os lugares tem todos esses setores aqui que são áreas meio, né? Uma reforma administrativa é uma mudança de valores subjacentes a isso daqui. Ou seja, que valor que tem por trás disso daqui? É o valor do controle? É o valor da eficiência? É o valor da eficácia? É o da sustentabilidade? Quais são os valores que tem por trás? Então, uma pessoa que vai fazer uma reforma administrativa num órgão, ele tem que olhar todos esses sistemas aqui
e fazer uma mudança estrutural deles de forma escalonada. Pois bem, então falei do modelo patrimonial, que foi substituído aos poucos, né, isso aqui, pelo modelo burocrático, que aos poucos é substituído pelo modelo gerencial, e a nova onda aí é a chamada governança pública. Eu falava, né, com a Isabela antes, né, sobre a governança pública. A governança pública hoje está entrando em todos os setores. É como o gerencialismo entrou em todos os setores, a governança pública hoje, vocês vão em qualquer congresso de gestão pública do Brasil ou fora do Brasil, então, public governance, governança pública. Como é que se faz a governança pública? Ou seja, não é mais apenas atenção à questão administrativa, organizacional, planilhas, sistema, não. É a questão de como você articula atores públicos e privados em torno das causas públicas. E daí um belíssimo exemplo, acho que nós temos, né, Sérgio? É o exemplo do Qualifica. A governança dessa rede aqui é uma coisa muito maluca, porque ali tu tem universidades, tem TRE, tem OAB, tem banco, tem IBGE, isso tem que colocar todo mundo, prefeituras, né, os professores, tem que colocar todo mundo assim, ó, nós temos que resolver um problema que é a falta de qualificação nas prefeituras. Nós temos que nos ajudar de forma espontânea, sem hierarquia, porque ninguém, né, o Luiz Mago não manda em mim, como eu não mando no Sérgio, e como existe um trabalho horizontal de cooperação. Então, hoje, o tema mais de ponta, aí para quem vai fazer até uma especialização, assim por diante, é exatamente isso daqui. Como articular, como ser maestro aí de uma banda tão diversa que são organizações sociais, né, as organizações públicas, organizações privadas. Vai fazer uma campanha do agasalho. Você não faz uma campanha do agasalho só com a prefeitura. Você tem que envolver o bombeiro, tem que envolver a polícia, o supermercado, tem que envolver todo mundo. Até a pessoa que vai doar o agasalho tem que saber fazer isso. Para chegar lá na ponta, a igreja vai ajudar. Entende? Então, se você não consegue articular isso, só com as pernas da prefeitura você não vai a lugar nenhum, porque os recursos são escassos e os problemas são infinitos, né? A ideia da governança pública é você cada vez fazer o envolvimento de mais atores para resolver os problemas de forma conjunta e não apenas isolada. Seria muito fácil a Câmara de Vereadores X e Y fazer as suas iniciativas, mas se associa com o TRE, com o Tribunal de Contas e assim por diante, com a CAMOSC, enfim, com a Associação dos Municípios, a coisa vai mais estruturada, tem mais força, tem mais vigor, tem mais permanência, existem mais olhos em cima da resolução desse problema, né? Então, a gente não pode dizer que nenhum modelo ele é, vamos dizer assim, prevalente. O que nós temos é uma convivência dos modelos de gestão. Nós temos um pouquinho de burocracia, um pouquinho de patrimonialismo. Tem um pouquinho de patrimonialismo, sim. De vez em quando você vê um prefeito botando o secretário municipal, sei lá, de assistência, uma pessoa da família, assim por diante. Até tempos atrás, os cartórios eram passados de pai para filho, que é maior resquício de patrimonialismo do que isso, né? A hereditariedade mandando na competência do setor público, né? Até tempos atrás. Eu acho que 30 anos, talvez o Luiz Magno depois vai me dizer, mas entravam pessoas aí na administração pública sem concurso, entrava pela janela, pela porta, por tudo que é lado, né? As pessoas chegavam, entravam, ia ficando, e agora está, vamos dizer assim, se aposentando praticamente, e a previdência pública está quebrada. Então, essa profissionalização ela teve que acontecer. Ela foi uma fase da administração pública. Agora a gente está entrando em outra fase, que é chamada fase da governança pública. Pois bem, quais são as ferramentas para isso? Um problema, por exemplo, eu só vou colocar aqui sempre o problema e a solução, certo? Qual a ferramenta você... O primeiro problema que eu mostro para vocês é a questão de desperdício de recursos públicos. E nós temos muito desperdício. É desperdício de remédio, é desperdício na obra pública, é desperdício, enfim, de todos os recursos que nós temos. Tem trabalhos de mapeamento e otimização de gastos. Quando se faz uma pós-graduação, quando se fala com uma pessoa formada em gestão pública, ela é treinada em fazer exatamente isso daqui. Mapear todos os processos e otimizar os gastos. É isso que, vamos dizer assim, seria um dos primeiros passos numa época de crise fiscal que nós passamos. Rever nossos gastos. E um dos elementos mais importantes para isso é a transparência. Por exemplo, lá na nossa universidade, a gente tem a questão de gasto de água e gasto de luz, mas ninguém sabe quanto se gasta. Se você bota isso na internet, estampada para todo mundo ver, todo mundo começa a cobrar. Olha só, veja só como você está gastando, compara Joinville com Lages, Lages com Florianópolis, e esse elemento aí pode ser muito forte. Mas um trabalho de, vamos dizer assim, de mapeamento de gastos, ele ajuda muito a resolver o problema do desperdício de recursos. Outro problema,
confusão de responsabilidades, informações perdidas, procedimentos falhos. Pois bem, existem técnicas e métodos para fazer mapeamento e otimização dos processos. Também, durante um curso que vocês fazem, vocês vão perceber como se faz todo o procedimento, vai lá, licitatório, todo o procedimento de compras, ou todo o procedimento de convênio, né? Existem formas de otimizar os processos através do mapeamento e otimização. Outro problema, muita reclamação sobre os serviços públicos. Tem uma ferramenta chamada avaliação da qualidade dos serviços prestados. Pesquisas avaliativas, sabe? Aquilo que não se conhece, não se gerencia, é isso que dizem, né? Então, o primeiro passo para um gestor fazer com que ele tenha capacidade de melhorar o seu processo é perguntar para o próprio usuário, seja o usuário do posto de saúde ou da escola, ou mesmo da parte administrativa, as pessoas que se relacionam com a parte administrativa, quais são as deficiências dessa parte administrativa. Quando você consegue mapear isso, e tem também ferramentas e técnicas para isso, tem metodologia, tem estatística, tem tudo aqui por trás. Você entrega um relatório mostrando quais são os maiores problemas do ponto de vista administrativo, você tem como fazer uma melhoria da prestação do serviço. Pega, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, né? Qual é o problema? O problema é o horário, o problema é a frequência, o problema é a falta de cuidado com que os lixeiros têm, o problema é o próprio usuário que não deixa na hora certa, da forma certa, né? Como é que você vai melhorar o processo se você não conhece? Outro problema, falta de padronização no atendimento e na prestação de serviços. E daí tem uma ferramenta também, chamada GES Pública, existe um banco de ferramentas lá do governo federal, que coloca dos elementos chamado carta de serviços. E aqui eu trago alguns. Aqui o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia já fez a carta de serviços. Aqui a UDESC também já fez a sua carta de serviços da extensão. É o quê? É você colocar de forma muito simples, clara, em 2 páginas, quais são os serviços prestados por um órgão. Pô, isso é básico, né? E assim, qualquer hospital deveria ter, qualquer escola, o Tribunal de Contas, a universidade. O que serviço que a gente presta? Você sabia que a universidade presta serviço de teste de qualidade de leite? Você sabia que a universidade presta serviço de teste de DNA? Se você quer saber se o pai é pai, é filho, se, né, fez filho fora do casamento, a universidade faz teste de DNA. Você sabia que a universidade faz prestação de consultoria em gestão? Nós temos empresa júnior lá dos nossos alunos que ajuda as empresas a fazerem plano de negócio e assim por diante. Em Joinville tem prestação de serviço na área de engenharia. A universidade, como todos os órgãos, presta muitos serviços, não é só a educação, né? Como o Tribunal Regional Eleitoral não é só fiscalização eleitoral, presta um monte de serviços, só que às vezes eles ficam invisíveis, porque as informações as pessoas são bombardeadas por informações. Então, o órgão que toma a iniciativa de fazer uma carta de serviço deixa muito claro para a cidadania quais são esses serviços que estão à disposição. Um outro problema, o órgão público não consegue visibilidade institucional. E daí tem técnicas e métodos para marketing público e marketing territorial. Isso aqui assim, parece meio bobo, assim, né? Agora o setor público tem que fazer marketing? Tem que fazer marketing, sim. Uma cidade, que nem Chapecó, para atrair investimento, para atrair pessoas para morar aqui, ela tem que investir. Eu vi semana passada, até vi umas críticas no Facebook, mas uma propaganda de Chapecó mostrando a aura de Chapecó. Chapecó está fazendo 100 anos, olha só uma cidade que cresceu, uma cidade que tem os setores da educação forte, tem agroindústria, mas hoje tem setor de mecânica, tem setor moveleiro, enfim, vários setores da economia, prestação de serviços, né, bancos, enfim, prestação de crédito. Aquela propaganda dá um elemento de... e mostra depois a Chapecoense no final para quebrar as pernas do cara, né? Eu estou a fim de morar em Chapecó. Né? Quem morou aqui e conhece o orgulho de morar no Oeste, conhece o orgulho de morar aqui na região, de pegar junto, de não depender do setor público, de fazer as coisas com as próprias pernas, cara, isso é um elemento, é um valor próprio. E ele tem que ser comunicado de forma muito enfática lá para fora. Porque daí quando o investidor lá de Campinas, de São Paulo, sei lá de onde, do exterior, vier para cá, ele vem com mais... Ele não vem assim, Chapecó é uma cidade do interior. Não. Chapecó é uma cidade que tem autoestima e está crescendo e vai crescer muito mais, sabe? É esse valor. E o marketing territorial é isso, é tu fazer marketing não apenas, vamos dizer assim, para fora, mas também para dentro. Eu morei em Barcelona por
8, 9 meses, e eu acho que uma das coisas que Barcelona mais investe é no marketing territorial interno. Eles fazem quase que uma lavagem de cérebro para as pessoas terem orgulho da cidade. Cidade que é bonita, cidade que tem museus, tem praia. Enfim, a pessoa que mora em Barcelona, ela sente assim quase que é muito parecido com Chapecó, tá? Tem um modelo aí para Chapecó aí fazer marketing territorial. Eles fazem propaganda na Suécia, na Noruega, para as pessoas virem morar em Barcelona, pessoas aposentadas virem morar em Barcelona, trazer seus recursos, empresários virem morar ou trazer seus negócios para a região metropolitana de Barcelona, porque a cidade ela é muito pujante, é uma máquina espanhola de produção, automóveis, roupa, enfim, de todos os setores culturais. E quando você sente firmeza numa cidade, você tem mais propensão a vir para ela. Acho que tem algumas cidades que têm isso mais desenvolvido. Acho que Chapecó está indo nessa linha, Balneário Camboriú também tem um grande trabalho de marketing territorial. São Paulo faz isso também. Você olha, às vezes, CNN, não sei quando viaja assim para fora, às vezes quando tem uma propaganda de São Paulo, mostrando o que é São Paulo e tal. Até para a pessoa que vai vir investir na cidade, ela ter mais condições de aceitar isso, a família aceitar se mudar para lá e assim por diante. Então, marketing territorial é bem importante e é uma das coisas que tem que ser feita. Como o TRE tem que fazer, a UDESC tem que fazer, a OAB tem que fazer, todos nós temos que fazer, não marketing no sentido de propaganda, mas sim de mostrar que serviço e mostrar o valor essencial dessa organização. Tem um problema que perde-se muita oportunidade de editais e captação de verbas para saneamento, os projetos, né? Tem falta de projetos no município? Pois então, estruturar um escritório de mobilização de recursos. Eu acho que isso aí, em época de crise fiscal, pessoal, se você não tiver criatividade de captação de recursos externos, de convênios, outras formas, usar essa lógica da governança e ficar só dependendo do fundo de participação de município e ficar dependendo das receitas próprias, que também estão bastante estagnadas na maioria dos municípios, o escritório de mobilização de recursos pode ser uma modalidade. Tem BIRD, tem, enfim, do Ministério das Cidades, enfim, todos os lugares que tu pode captar na área da cultura, tem aqui no governo do estado também as verbas do Funcitec e assim por diante. É muito importante colocar pessoas que têm a habilidade de escrever um projeto, 4, 5, 6, 7, 8 folhas, em que se coloca o objetivo, o cronograma, a parte técnica do projeto, e se coloque ali, vamos dizer assim, a necessidade dos recursos que essa prefeitura tem. Para construir escola, para fazer projeto cultural, enfim, ter um escritório que trabalha com isso, com pessoas técnicas, nossa, aumenta bastante a capacidade de arrecadação. Problema. Os projetos em andamento são mal administrados, pois bem, o escritório de gerenciamento de projetos, que é outra ferramenta, vamos dizer assim, ou outra modalidade de gestão, é você colocar os projetos em andamento em qualquer órgão, na prefeitura, na universidade, enfim, nas câmaras de vereadores, fazer um escritório de gestão desse projeto, ou seja, você ter visualização de cada um dos projetos sendo andado, quem é responsável por cada um deles, a meta, o cronograma de cada um deles, para que nas reuniões semanais ou mensais você possa fazer cobrança em cima disso, o andamento desse projeto e a resolução disso. Geralmente a gente gerencia assim, como é que está indo aquele projeto? Está indo mais ou menos. Não é mais ou menos, tem que ter o mapeamento disso. O que é o plano de gestão que entrou na prefeitura? Quais são as metas ao longo dos 4 anos que têm que ser atingidas na área de saúde, de assistência, educação e assim por diante? Está sendo alcançadas essas metas? Por que não está sendo? E tem um escritório que faça a gestão disso. Eu lembro que a Dilma foi uma pessoa que fez isso muito para o próprio Lula, antes de ser a candidata à presidência. Vocês se lembram que ela pegava o telefone, ela era ministra da Casa Civil. Quando a coisa complicava, no sentido de uma obra, ela ligava diretamente para o fiscal da obra lá na usina tal, para ver se aquilo estava andando ou não. Claro, depois aconteceu o que aconteceu, mas do ponto de vista de capacidade gerencial, é isso que precisa? Ter um centro de comando e de informação para que a hora que o gestor precisar da informação, como é que está o andamento daquele programa de vacinação, aquele programa de assistência social, que se possa ter informação sobre isso. Outro problema, falta de conhecimento de gestão nas secretarias, unidades de saúde de escola? Pois bem, capacitação em gestão.
Eu acho que um pouco o que se está querendo com Qualifica é isso, né, Sérgio? É a capacidade de gestão. É cursos, palestras, pós-graduação, enfim, tudo que se puder o órgão público ajudar, estimular e permitir que as pessoas se capacitem nessas áreas financeiras, na área de governo eletrônico, enfim, na área de design. Tem várias áreas que podem ser úteis para a administração, que não apenas a de direito, a de contabilidade e administração. Essas, vamos dizer assim, já é o básico, e às vezes nem o básico tem, né, Luiz Magno? Mas tem que capacitar em outras questões a partir de agora, né? Pois bem, problema. Desconfiança dos cidadãos quanto à correta aplicação de recursos, convênios, licitações e contratos? Pois bem, uma das soluções é o portal da transparência. Nós tivemos recentemente, há 5 anos, da LAI, a Lei de Acesso à Informação. Vocês já ouviram falar nela? Pois bem, ela já são 5 anos aí. E assim, já deu uma melhorada, né? Comparado com 5, 10 anos atrás, todos os municípios de Santa Catarina já têm portais, já se coloca pelo menos um arquivo PDF ali do orçamento, do que foi executado e assim por diante, mas tem que avançar mais, avançar no sentido de fazer com que os gráficos sejam visualizáveis, entendíveis por pessoas que não sabem ler uma planilha de contabilidade, né? Então, eu acho que isso aí está sendo avançado, e a área de transparência, ela é uma área que ajuda exatamente na própria gestão. O gestor que tem ideia de quanto gasta em energia, quanto da origem dos recursos e a destinação dos recursos, ele pode melhorar a sua, vamos dizer assim, a sua gestão. Por fim, dizer aqui que as várias áreas são como um cabo de aço. Vamos fazer essa ilustração aqui, em que a participação, o governo eletrônico, compra, são cada uma dessas pernas que compõem, e dentro da área de participação tem várias ações que podem ser feitas, né? Então, uma boa reforma administrativa é aquela que ataca todas essas áreas aqui, e para isso tem que ter uma equipe qualificada para tocar esse daqui, com um escritório de projeto gerenciando, né? Então, o que precisa? Modernização da gestão e melhora dos setores. Modernização da gestão é bandeira política. E, por fim, modernização da gestão, aqui eu acho que foi colocado aqui, né, de que modernização de gestão através de boas práticas, né? Eu acho que tem o prêmio Boas Práticas da Exag 10, que premiou ano passado. Agora tem o prêmio das Boas Práticas do próprio Qualifica, que vai premiar nas câmaras de vereadores, né, Sérgio? As melhores práticas da gestão e também da atuação parlamentar. O prêmio Inovare, que é um outro prêmio nacional na área do judiciário. E o selo de excelência na gestão municipal, esse que a gente está falando, o do Qualifica, né? Pois bem, se você possui pessoas e competências, mobilize. Se você possui as pessoas, mas não as competências, capacite, botar o pessoal para capacitar. Se você possui as competências, mas não as pessoas, contrate. E se você não possui as pessoas e nem as competências, amigo, daí só uma reza brava aí, né? Tá bom? Então, precisa de compromisso político com isso. O gestor tem que entrar e realmente abraçar a gestão pública como bandeira política. Como tem alguns que lutam pelo saneamento, tem um monte de ambientalista que luta pelo meio ambiente. Cada um de nós que trabalhamos com a área meio, nós temos que entrar na gestão pública e colocar a atividade meio como atividade, vamos dizer assim, que precisa de atenção primordial. O Brasil paga, vamos dizer assim, nós pagamos do nosso PIB, 34% do nosso PIB é tragado com os impostos. Só que a devolução desses serviços de educação, saúde, assistência, tudo isso, não é nem de perto próximo da qualidade de outros países que usam a mesma quantidade de recursos. Ou seja, tem alguma coisa ali no meio que não vai. A gente paga muito, mas a qualidade ali é pouca. Isso ali se chama gestão. Esse negócio ali no meio é a gestão dos recursos. É a prefeitura gerenciar bem, é a universidade gerenciar bem, a prefeitura, todo mundo fazer a sua parte. Não gastar demais com diária, não gastar demais com água, com telefone, botar as pessoas certas no lugar certo, botar gestores nas áreas que precisam de gestão. Né? É uma questão cultural. Né? Como a gente precisa ter uma cultura de escovar dente, cultura de parar de fumar, cultura de preservar o ambiente e fazer a separação do lixo em casa, nós temos que ter uma cultura dentro da gestão pública. É uma cultura de atenção ao gasto público, de atenção com a capacitação técnica da gestão pública. E para isso é preciso de compromisso político. Né? O gestor que coloca isso como prioridade, ele realmente ele depois vai ser cobrado por isso.
Então, é realmente nós como cidadãos e nós como seres políticos, cada um de nós dentro da sua burocracia é um ser político, é um ser que tem poder de pressão, puxar a corda para esse lado. Bom, basicamente é isso, pessoal. Fico à disposição aí para fazer as perguntas. Eu já vi que ela levantou a mão, acho que já podemos fazer o gancho aqui. Muito obrigado. Foi só uma sugestão. O senhor falou dos portais das transparências dos PDFs. Lá no nosso município, o que eu tenho feito? Tem as audiências dos quadrimestres, e daí eu coloco a apresentação, o PDF, tudo lá simplesinho. Receita corrente líquida, tanto. Gasto em educação, tanto. Representou tanto por cento da receita. Secretaria da Administração, por exemplo, janeiro, fevereiro, cada mês, quanto que aquela secretaria gastou, quanto foi aplicado em educação, quanto foi aplicado em saúde. Eu faço toda essa triagem para facilitar que a pessoa que vai lá, ela já olha e já entende. Não precisa entender nada de contabilidade, nem de direito para isso. Mas só uma pergunta, tu colocas gráficos também, ou só fica o número? Nesse relatório que eu vou lançar segunda-feira, não tem nenhum gráfico, mas no anterior tinha. Mas assim, é extremamente simples de entender. Qualquer pessoa vai olhar lá e entender, bem simplesinho. Tem inclusive as nossas fontes de receita, quanto que é receita própria, quanto vem de impostos, quanto vem de transferências. Isso tem todos os percentuais. Legal. Tem tudo certinho, bem fácil. Muito legal. Qual é o nome do município? Nova Erechim. Nova Erechim. Maravilha. Esse é um belo de um exemplo de um trabalho que está sendo feito. Eu falo dos gráficos, porque assim, às vezes uma pessoa olha lá 270.472,15, certo? Isso é uma coisa. Agora, se tu colocar os 272 mil comparado com outros elementos, assim, meu Deus, como é maior do que outras coisas. Algumas pessoas, elas olham o número, não é problema de formação, é só realmente falta de costume com o traquejo da contabilidade. Né? Então, às vezes na televisão fala, porque roubaram da Petrobras 9 bilhões. Cara, 9 bilhões é um número que não tem nem ideia. Né? Daí tu vai falar assim, porque o cara roubou 35 mil daquela mala que era de 50, né? Não era de 500 mil, ele pegou 35, né? 35 mil não é nada, perto daqueles bilhões lá. Então, assim, às vezes a gente bota em elementos gráficos para ajudar, é só um elemento que o pessoal que trabalha com transparência vem pregando a utilização de gráficos para deixar mais amigável para as pessoas que não tanto a leitura dos números, né? Beleza? Só mais uma coisa, até que sirva de sugestão. Eu pretendo, no final do ano, elaborar um balanço social do município. Quantas consultas, quantas crianças foram alfabetizadas, medicação, quantas obras, quantos quilômetros de estrada foram construídos, esse tipo de coisa. Cara, isso é extraordinário. Assim, qual é o teu nome? Karine. Karine, tu deve ser a pessoa mais, assim, das pessoas mais para frente lá na tua cidade, no teu município, assim, né? Os outros dois ali também? Não, porque assim, é esse tipo de servidor que faz a coisa acontecer, sabe? Vamos fazer isso, já ano passado fizemos aquilo, deu errado, vamos para frente. É esse gás aí que tem que ter no interior de nós e fazer essa agenda andar. E tenho certeza que uma pessoa qualificada, ela vai falar com o prefeito, ela dá uma aula para o prefeito e o prefeito assim, não, isso aqui é importante, nós temos que fazer. Ou seja, tu gera aquele compromisso político que eu falei. Parabéns pelo trabalho. Mais alguma? É isso? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Vou passar a vez aqui para o nosso amigo Dr. Luiz Magno, antes com a apresentação aqui do nosso mestre de cerimônia. Obrigado. Agradecemos ao professor Leonardo Secchi pela apresentação e convidamos para apresentar o painel com o tema Lei 13.019 de 2014 e o novo regime de parcerias da administração pública, o doutor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Luiz Magno é pós-doutor pelo Centro de Direitos Humanos e Pluralismo Jurídico da Universidade McGill, de Montreal. É graduado, doutor e mestre em Direito, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Univale e das disciplinas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral e Direitos Humanos no curso de graduação em Direito. É advogado militante nas áreas de Direito Eleitoral e Direito Administrativo
membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e Academia Catarinense de Direito Eleitoral. E é ainda coordenador do Observatório do Sistema Interamericano de Direitos Humanos da Univale. Com a palavra, para a sua apresentação, Dr. Luiz Magno. Alô, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, parabéns pelos heróis da resistência, né? Estar aqui até esse momento é uma tarefa hercúlea para poucos. Primeiramente, parabéns a todas e todos. Eu acho que, de fato, demonstra comprometimento e desejo de aprimoramento que os traz aqui. Pois bem, na verdade, diante do fato de sermos a última apresentação, a gente vai tentar fazer os aspectos mais relevantes e os elementos que fazem, quais são as vantagens que trouxe esse novo marco das parcerias e quais são os cuidados que devem ser feitos para os municípios que tentam trabalhar com essa questão. Então, a gente vai tentar acelerar, trazer os aspectos mais relevantes para que a gente tenha a oportunidade de conversar e dialogar um pouquinho sobre isso. Como lhes disse, eu participo do projeto Qualifica na condição de representante da OAB. A minha atuação com o direito administrativo e com o direito eleitoral, portanto, eu não trabalho exatamente com o terceiro setor, em que pese eu acompanhar e trabalhar um pouco na gestão da administração pública por conta dos clientes que são gestores municipais, só que não é exatamente a minha área de atuação concreta de assessoramento no terceiro setor. Mas, enfim, diante da relevância dessa temática em especial, porque a partir de 2017, os municípios passam a poder estar valendo para os municípios a lei que regula as parcerias públicas, então essa questão tem sido demandada por parte dos municípios. A gente trouxe aqui alguns elementos para dividir com os senhores. Vamos lá. A lei de 13.019, ela tem como ementa, como descrição, essa coisa horrorosa, gigante aqui. Mas aqui, no fundo, o que nos interessa é saber o seguinte, e qual é a grande vantagem, qual é a grande questão, se alguém quiser, eventualmente, essa transparência a gente pode encaminhar, mas temos muito material informativo sobre esse marco regulatório das organizações sociais. Mas o que nós temos? A ideia foi fazer algumas coisas, em especial, simplificar os procedimentos, fazer com que haja mecanismos de controle de resultados e também viabilizar duas modalidades distintas de contratação, conferindo, sobretudo, mais transparência nesses processos de concretização dessas parcerias. Então, o que nós temos aqui? Para que serve essa lei? O que ela visa regular? Ela visa regular exatamente as parcerias entre a administração pública e a organização de sociedade civil. E aqui nós temos uma espécie de uma simplificação da ideia de organização civil, que pode se habilitar. Não há necessidade, como nós tínhamos no regime de OCIP, de prévio credenciamento originário, então nós temos um aspecto um pouco mais dinâmico, que viabiliza que as empresas, que as pessoas possam firmar esse tipo de parceria, de um lado, e de outro que exige muito mais transparência, que exige um processo de acompanhamento da execução desses termos de acordo. Acho que aí nós temos um grande elemento. Se, por um lado, ela simplifica o procedimento, por outro, ela exige, sobretudo dos municípios, que se organizem, que planejem a execução dessa modalidade de parceria. Então, o que nós temos? Portanto, em que tipo de serviço são aqueles em que nós estamos integrando que haja finalidade de interesse público e recíproca e que haja mútua cooperação? Nós temos a base, o acordo, o contrato que vai firmar essa parceria, ela são as regras que vão definir esse plano de trabalho. E o plano de trabalho é exatamente o ponto-chave da definição do sucesso ou do insucesso dessa parceria ser firmada. Nós temos 3 tipos específicos de parceria que vai viabilizar a política de fomento, colaboração e cooperação, e daqui a pouquinho vamos falar sobre elas. Vamos lá. O que muda? Alguns pequenos aspectos interessantes. Agora, a lei é expressamente uma lei de abrangência nacional. Portanto, é uma lei que, diferentemente da anterior, que ela é federal e que poderia ser replicada no âmbito dos estaduais, agora não é mais necessário. Nós temos uma única lei federal
que na verdade tem característica nacional, portanto, a partir da sua vigência nos municípios, ela pode ser aplicada diretamente, sem que haja necessidade de que o município replique ou crie uma legislação própria que regule esses mecanismos de parceria. É necessário que haja disciplina interna por conta da organização o município tem que dotar-se para conseguir firmar essas contratações, mas o mais relevante desse negócio é que essa lei ela é nacional. E isso possibilita que não haja necessidade da intermediação legislativa, para que a gente viabilize esses mecanismos. Isso é um passo muito importante para simplificar, sobretudo no nível municipal, em que nós temos uma realidade muito dispar de municípios com capacidade de organização que dê conta dessas questões. Segundo, como disse os senhores, nós temos 3 instrumentos jurídicos próprios, a depender do tipo de parceria que é a ser firmada, que é o fomento, colaboração e acordo de colaboração. Fundamentalmente, nós temos algumas exigências que a legislação impõe para a abertura da própria organização social, ela tem que ter um regime democrático interno e na seu estatuto para que possa se habilitar para firmar essas parcerias. E 2, o processo de acompanhamento da execução dessas parcerias é um processo que tem que ser necessariamente um comitê aberto e democrático. E a lei ela exige que os municípios e estados e União que forem firmar tais parcerias, obrigatoriamente têm que disponibilizar mecanismos de acompanhamento pela internet. Ou seja, é imprescindível que a execução e todos os procedimentos relacionados a isso, por disposição da lei, sejam viabilizados em um espaço público na internet. Então, a ideia é tentar fazer com que eu tenha uma diminuição dos controles, ou dos controles formais, legais, para que eu aumente o controle social. E essa é a lógica que informa esse novo regime. Uma coisa que é importante é que ela permite e estabelece balizamentos para que haja articulação em rede, e, inclusive, estimula que haja articulação em rede, ou seja, é possível que nós tenhamos mais de um município envolvido em um projeto de parceria e que nós temos 2, 3, 4 organizações sociais que, em consórcio, em parceria, possam firmar contratos, e ela vai estabelecendo justamente alguns parâmetros para que essa articulação de rede se materialize. E, mais que isso, ela até estimula, de alguma forma, que se formem essas redes de cooperação. Nós temos uma regra obrigatória, com algumas exceções, em que a legislação estabelece, que toda parceria tem que ser precedida de um chamamento público obrigatório. Eles fizeram questão de não chamar de licitação, para não atrair o regime de licitação da 8666, mas é um procedimento que é muito mais simplificado, que é condição de validade dessa parceria. Então, é importante que isso fique muito claro para quem faz o controle e para quem vai planejar esse processo de formação de realização de parcerias. Em praticamente todas as hipóteses, salvo as hipóteses legais, nós temos a obrigatoriedade desse chamamento público aberto. E uma novidade importante é que a lei permite que os dirigentes da própria entidade possam ser remunerados pelo trabalho que efetivamente forem desempenhar. Aí era uma questão importante, porque essas parcerias e fomentos anteriores não permitiam que a diretoria fosse remunerada. E gerar uma situação que, muitas vezes, eu continuo proibindo que haja repasse de recursos, de sobras, de distribuição de lucros, mas há a possibilidade expressa de que as pessoas que integrem a entidade possam ser remuneradas pelo trabalho efetivamente desempenhado em face daquela parceria. Então, é um avanço significativo que exige, inclusive, que todas as despesas sociais sejam pagas e sejam mantidas pela sociedade sem fins lucrativos. É um marco bastante importante de avanço que viabiliza algumas situações importantes. Nós estamos muito cansados. Então, se eventualmente vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês precisam esperar terminar o final, a gente pode dialogar, talvez seja mais interessante. Também a previsão expressa de que haja a possibilidade de criação, de fixação de despesas administrativas. Era uma outra dificuldade. Muitos convênios não permitiam que fosse feita uma remuneração da própria entidade com despesas administrativas, e agora a lei permite expressamente que até 15% do projeto de execução financeira possa vir a ser feito de remuneração da própria associação de expediente administrativo. Muito bem. Não há mais a obrigatoriedade, como existia na regra anterior da OCIP, de que haja uma contraprestação financeira por parte da entidade associativa. Então, não há mais a obrigatoriedade disso. É uma inovação importante,
porque eu posso ter um recurso, aporte de recursos unilateral por parte da administração pública, sem a obrigatoriedade de que haja uma contraprestação financeira que aporte recursos para essa parceria. Um avanço significativo é na regulamentação, sobretudo via decreto federal, do procedimento de monitoramento e acompanhamento dessas parcerias. Veremos ali na frente que nós temos uma sistemática, o termo de cooperação tem que prever etapas, tem que prever os produtos, tem que prever os indicadores quantitativos e qualitativos, e, a par disso, nós temos que ter relatórios parciais de execução. E esses relatórios parciais de execução devem ser submetidos a uma comissão que obrigatoriamente tem que ser constituída pelo município para acompanhar todas as parcerias em curso. A ideia é justamente essa, garantir que o controle seja feito durante a execução do processo e não ao final. E mais do que isso, um controle de índole marcadamente finalístico, ou seja, de atingimento de metas, de atingimento de indicadores. Essa é a lógica que informa esse novo regramento das parcerias com a administração pública. Nós temos um procedimento de prestação de contas simplificada, inclusive cada entidade, cada órgão público que é contratante, tem que criar um formulário, um manual de prestação de contas que vai ser utilizado e que vai servir de parâmetro para que a pessoa que vai prestar contas utilize. E que, em princípio, deve ser simplificado, levando em conta, sobretudo, os aspectos do quê? Cumprimento da finalidade do instrumento de parceria. 2, que as despesas tenham correspondência com a finalidade que se pretende. E 3, que os gastos praticados sejam efetivamente demonstrados. Então, nós temos uma simplificação desse procedimento, mas que exige uma análise qualitativa do processo de gasto, da qualidade do gasto. E tem que guardar correspondência com aquilo que foi fixado no instrumento de parceria. Nós temos a criação de um Conselho Nacional de Fixação de Políticas de Fomento e de Colaboração, em nível federal, que pode estabelecer diretrizes em relação a políticas públicas específicas. Uma preocupação forte por parte do governo federal de capacitar tanto as organizações sociais quanto as agentes administrações públicas, para que possam justamente formar a base de uma mudança cultural que viabilize a mudança dessas regras. Muito bem. Quem são as organizações sociais? Substancialmente, nós temos a proximidade expressa de 3 tipos de participação. A primeira, as clássicas entidades privadas sem fins lucrativos, desde que expressamente não haja qualquer tipo de regra de distribuição de lucro na sua composição. Há algumas pequenas regras que a legislação estabelece para que nos seus estatutos sejam adaptados para que possa prever, por exemplo, a destinação, em caso de encerramento, a destinação daqueles bens tem que ser para uma entidade congênere, a previsão de um conselho de fiscalização, a publicação de que a contabilidade seguirá as regras brasileiras de contabilidade. Nós temos algumas pequenas mudanças estatutárias que visam assegurar 2 coisas. Que aquela empresa e os recursos que foram aportados para aquela pessoa jurídica, sem fins lucrativos, possam reverter para a finalidade pública, assegurar que esses recursos têm caráter público e vão ser revertidos para a finalidade pública e assegurar que as regras sejam observadas consoante o padrão de contabilização desse dinheiro. As sociedades cooperativas, e a lei estabelece algumas hipóteses, algumas situações de cooperativas, tanto cooperativas sociais, formadas por pessoas, necessidades especiais ou grupos específicos de vulneráveis, que podem formar cooperativas para que possam prestar esse tipo de serviço, e cooperativas também de natureza agrícola, agropecuária, enfim, a lei estabelece alguns requisitos, algumas hipóteses das cooperativas que podem se habilitar a firmar essas parcerias com a administração pública, e essa é uma novidade, porque não havia clareza em relação às cooperativas. E, em especial, havia restrição de uma série de cooperativas serem habilitadas como OCIP, por exemplo. E agora a legislação estabelece claramente isso, dando algumas hipóteses, algumas situações que podem ser feitas através de OCIP. E a terceira questão, a previsão expressa de que organizações religiosas possam firmar parcerias, desde que as finalidades dessas entidades tenham caráter público e não prestação específica de serviços religiosos. Essa situação, pois não? Nessa questão da cooperativa, desde que não haja distribuição de dividendos. Exatamente.
Alô? Ah, tá, sim. Então tá. Ele pediu só para que o pessoal usasse o microfone para fazer a pergunta, porque está sendo gravado. Quebra um pouquinho a dinâmica. Diga. Então, sobre orçamento participativo com comunidades, desde que abrange o município inteiro, é legal? Não entendi. De fazer a parceria para que uma entidade possa executar o orçamento participativo? Não, nós temos uma situação assim, a Sim. prefeitura tinha convênios de orçamento, chamava orçamento participativo, que liberava uma verba igual para todas as comunidades conforme o número de habitantes, bairros ou comunidades rurais. E hoje a administração diz que isso é ilegal. Tá, mas eu não entendi. Ela liberava esses recursos para a comunidade gastar diretamente? Antigamente era gasto diretamente. Eu tentei estudar a lei e eu entendi que hoje pode ser feito, mas mas tem que ser feito licitação. Mas a administração local diz que não, que é proibido. Só que nós ainda não chegamos ao entendimento da lei. Pois bem, vamos lá. Tecnicamente é possível fazer, se for para qualificar dentro no âmbito do contrato, desse contrato de termo de parceria, é possível fazer esses repasses. Só que, primeiro, ele tem que ser precedido desse chamamento público, que é uma espécie de procedimento licitatório, que possibilita que as diferentes entidades possam se habilitar nesse procedimento. Mas, mais do que isso, a maior diferença é que você não pode dar um cheque em branco para que a pessoa possa executar. Não é uma subvenção social. Esse recurso, ou esse contrato de parceria, ele não é uma subvenção social pura e simplesmente na forma como estávamos habituados a trabalhar com. Então, esse tipo de convênios, que são de convênios de repasse para fins relacionados à subvenção social, eles, em princípio, dependendo da legislação municipal, eles podem ainda continuar existindo. Só que não é regulado pela lei das organizações sociais, porque o procedimento, a lógica, se inverte. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que verificar, primeiro, qual é a legislação municipal que viabilizava a firmação desses convênios para que possa fazer as subvenções sociais. Ok? Sim, essa. Sim. Que passa a valer a partir de 2017 para os municípios. Pois bem, o que acontece? Tem que ver o que existia de legislação anterior a isto. Né? O que existia no... Qual município seu? Qual é o seu município? Ceará. Primeiramente, tem que saber, com base em qual instrumento normativo, as subvenções anteriores eram firmadas. Se era uma questão na lei de orçamento do município, ou qual era a regra estabelecida. Primeiro, para verificar que instrumento legal viabilizava que as subvenções fossem feitas. Hoje, nós temos uma regra específica. Essa regra específica é aquela que dá maior garantia ao administrador. Em especial, porque ele o isenta, inclusive, das escolhas a serem feitas. A diferença é que, para que você possa implementar essas regras, você não pode simplesmente manter a mesma sistemática que você fazia anteriormente. É imprescindível que você faça o quê? Que você crie um comitê central, as etapas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, sem que você estabeleça os passos a serem cumpridos, definidos na legislação, você não pode utilizar essa lei como sendo a lei que regulamenta esses repasses. Qual é a diferença? A diferença é que, tanto quanto possível, os órgãos de controle vão formar ou estimular para que sejam eliminadas as leis municipais ou as leis específicas para que possa ter uma migração para esse regime. Porque esse regime ele tem uma série de vantagens, sobretudo no que diz respeito à transparência e os controles de finalidades. Porque, muitas vezes, e qual é o grande problema de uma subvenção geral? É que, no fundo, o contrato não se estabelece com clareza qual é a finalidade que eu vou atingir. E aqui nós temos uma centralização desse procedimento que exige que se adote uma série de indicadores que vão ter que ser acompanhados durante a execução do processo da parceria. Diga. Na verdade, o que ocorre aqui, doutor, aqui na nossa região, nós temos pequenas comunidades e para manter essas comunidades ativas, eram feitas transferências de recursos públicos. Né? Só que não existe entidade, a não ser ou é da Igreja Católica, normalmente é salão da Igreja Católica, comunidade católica, né? Que
pelo que hoje, pelo que a gente entende, a 13.019 não tem como mais transferir, porque os fins dessas entidades não se encaixam na legislação. Então, esse é o grande problema que a companheira aqui colocou, né? Essas comunidades do interior que elas não estão habilitadas para receber, pelo que eu entendo. Bem, tem que ver como é que está constituída, inclusive, a própria entidade da Igreja Católica, se ela tem personalidade jurídica. Muitas delas, em Florianópolis tem, por exemplo, criam associações ligadas à igreja, mas que têm personalidade jurídica assistencial. Então, por exemplo, com isso podem fazer alguns tipos de parcerias firmadas. Isso é possível. Entra na caracterização de organização religiosa, mas a questão tem que ter personalidade jurídica. O que ocorria, doutor, é que normalmente esses recursos eram utilizados para recuperação e manutenção desses bens que são da Igreja Católica e que, pelo que eu sei, não pode receber recurso público. Não pode no âmbito desse marco legal. Eventualmente, mas aí teria que ter outros mecanismos. Eu posso fazer algum tipo de contrato para verificar, por exemplo, patrimônio histórico, enfim. Só que não é o que acontece, em especial em comunidades muito pequenas no interior, né? O que vai acontecer? 2017 é o ano que passa a vigorar a legislação para os municípios. A rigor, isso deveria ser, ou deve ser, o marco normativo que deveria reger os repasses em parcerias dos municípios em relação a esse tipo a serviços de interesse público prestados por essas entidades em parceria. Agora, a grande questão para não perder o costume, nós temos uma grande dificuldade de conseguir implementar nos 5.000 e poucos municípios desse país essas regras, em especial que elas exigem um preparo do município para que possam criar estruturas de monitoramento e de assessoramento que nós não temos. E por isso que existe todo tem que se, via associação de municípios, etc., estabelecer alguns tipos de diálogos, em especial com o Tribunal de Contas, e verificar qual era o marco normativo que o próprio município tinha, e avaliar em que medida esse marco normativo ele pode coexistir enquanto não tivermos implementado as subvenções baseadas na lei federal. Porque a questão aqui é que as comunidades são muito pequenas, né? E que recurso é pequeno, mas não adianta, é recurso público, né, doutor? Então, não, mas exato. Elas já estavam acostumadas a isso, né? Eu tenho certeza que é a questão que a vereadora colocou. Mas o que nós temos que ver nesse momento qual era a base normativa que existia anteriormente que subsidiava essa subvenção. A rigor, tecnicamente, teria que ter uma lei municipal que autorizasse. E tem que analisar essa legislação municipal que autoriza. Eu creio que é possível que a gente defenda ou que construa a vigência dessa norma anterior e que estabeleça um processo de migração. Mas, sim, tem que ver, primeiro, não existe clareza se a entrada em vigor para os municípios impõe a obrigatoriedade de que só se adote esse modelo. Isso ainda é um processo em discussão. E por isso que tem que estabelecer, primeiro, um debate no município, verificar quais são as normas que nós temos em vigor no município que admitem esse tipo de parceria. E dois, e provocar, inclusive com os órgãos de controle, via esse Ministério do Tribunal de Contas, por exemplo, a Associação de Municípios, a superveniência ou não desse regime. Eu vou poder ter essa dualidade de regime durante um tempo? Sim e não. O que acontece? Eu, se fosse gestor público, eu talvez dissesse não posso mais, porque eu prefiro não correr o risco. Porque quem vai ser julgado na prestação de contas ano que vem será um órgão que não quer saber se eu tive dificuldade ou não para implementar. Então, muitas vezes, por conta desse receio dos controles e das responsabilizações pessoais, fica mais fácil dizer que eu prefiro não. Então, ou a gente se adequa a esse novo regime, ou eu não tenho como manter essa legislação anterior. Mas vai ter que se encontrar uma solução intermediária. O primeiro passo tem que avaliar o seguinte: qual é a base normativa no município que autoriza esses repasses? 2, e provocar uma discussão que envolva os atores de controle,
sobre se isso permanece em vigor, esses dispositivos, ou não. Eu acho que os passos são necessários nesse sentido. Boa tarde. Boa tarde. Marileia. Oi, Marileia. Oi. Assim, eu moro também em cidade interior, sou advogada, Guatambu, minha cidade. E o que me parece assim que está sendo levantado é que os municípios pequenos, como dos colegas, né, a gente sempre ajuda as pequenas entidades, a todas as entidades. Quais são essas entidades? Como que é agora? Clube de Mães, a gente falava, agora é... Como é que é? APP? Grupo de Mães, né? Grupo de Mães, APP, a associação da linha, a gente chama nas pequenas comunidades, linha tal, tararara. CTG, exatamente. Né? Entidade religiosa é proibida por lei. Imagino que nas leis orgânicas de todos os municípios da nossa região tem lá a vedação de subsidiar. Né? A não ser que tenha exatamente essa questão do interesse público, que essa nova lei veio trazer para nós, regulamentando, que seria, no caso da entidade católica, por exemplo, a pastoral da criança, interesse público. Manter uma creche, exato. uma escola de primeiro de ensino, um contraturno, fornecer o contraturno na universidade. Não é só para quem é católico, é Sim, para lógico. toda a comunidade. Né? O que acontece, me parece, que essa lei veio regulamentar... Vinha, então, essas demandas para o município, e o município... o Clube de Mães precisava de uma máquina de costura, por exemplo. Certo? Mais ou menos isso, né, a vereadora? Aí pedia lá... podemos dar. Mandava-se uma lei para a Câmara, de repente dava para vários clubes de mães uma máquina de costura. Eles prestavam contas. O que eles tinham que fazer? Ser uma entidade regularmente constituída, sem fins lucrativos, com todas essas questões que o senhor falou aí. Sim. O patrimônio, se a entidade for encerrada, ela tem que reverter para outra entidade da mesma forma, etc. Né? O que acontece? Essa lei aqui, eu não lembro, eu acho que de 2014, né, 2015 que ela foi aprovada, né? 2014 com uma alteração significativa em 2015. 2015, entrou em vigor agora. Os municípios de 2017. Justamente para a gente se adequar a isso. Não quer dizer que o ente público ou a prefeitura não possa dar, mas ela ainda não está adaptada a esse novo modelo. O que tem que fazer hoje? Se eu tenho... sei lá, 50 mil reais que eu quero destinar para entidades. Então, eu tenho que ver. O prefeito teu lá, me parece, desculpa se eu estou extrapolando, mas assim, eu acho que para tirar a dúvida dela lá também, ele tem que lançar um edital, um chamamento público, dizendo que ele tem 50 mil para aplicar no quê? Esporte? Associações esportivas que vão fazer determinado trabalho. O plano de trabalho que o senhor falou antes. Né? O município faz o plano de trabalho, traça as metas, os objetivos, e daí lança o chamamento às instituições do município que se adequam àquilo, se credenciam, e aí tem toda uma forma de escolha. Né? Mas não é que o município não possa fazer. Aqui, nesse momento, concordo também com o senhor, também, se fosse gestora, eu não ia fazer, até que o município não estivesse com toda a sua estrutura, com toda a sua equipe estruturada, enfim, para colocar em prática essa lei. Exato. Eu acho que o que tem que ser feito, me parece, primeira coisa, a gente tem que identificar quais são os programas sociais implantados em vigência no município, e quais são as regras que esses programas sociais eles prevêem em funcionamento do município. Se a gente permanece seguindo essas regras do programa social, definidas em lei, com caráter prévio, não leis, por exemplo, para doar a máquina de costura, mas se existirem programas sociais instalados em vigor que prevêem subvenções sociais, que repasses e convênios, em leis municipais genéricas e abstratas, que prevêem procedimentos diferenciados para que as pessoas possam se habilitar, essas normas elas continuam valendo, porque o município tem autonomia político-administrativa para criar leis. A questão é que a gente possibilita esse tipo de parceria. Ele não é uma parceria voltada
para uma situação pontual específica, como, por exemplo, a máquina de escrever, ou a máquina de lavar, ou seja lá o que for. Esse tipo de parceria, a ideia, a lógica que orienta esse tipo de parceria é para formar parcerias, uma transferência de atividade, um termo de colaboração. O que é um termo de colaboração? Quando o município ele quer conceber e tentar estimular que eu possa ter parcerias para a execução, por exemplo, de contraturno em escolas municipais. Então, nós temos entidades que poderiam e que fazem isso, de ter um acolhimento de crianças no contraturno. Então, quero estabelecer um programa para que eu possa credenciar 3 ou 4 instituições que possam oferecer esse serviço de contraturno. Então, eu fixo um padrão, eu fixo um critério, faço esse chamamento público para fazer um termo de colaboração para que esse serviço, que é um serviço de utilidade pública, que o município reconhece como sendo dele, que seria parcialmente transferido ou atuado em colaboração com uma entidade do setor público, do terceiro setor, para prestar esse serviço de contraturno. Então, esse tipo de parceria, ela envolve serviços e envolve produtos de um pouco maior complexidade. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer umas cartilhas de conscientização ligadas à educação ambiental. Eu quero fazer com que eu faça chamamentos públicos para que eu possa credenciar determinadas entidades para que possam fazer essas cartilhas ou conceber cartilhas para temáticas específicas. Por que isso? Porque, no fundo, a ideia é fazer com que eu transfira uma tarefa que eu qualifico como de interesse público para entidades que são credenciadas e se habilitam para que possam executá-las em conjunto com o município. Aquilo que é subvenção social para questão específica não necessariamente está subordinado a esse regime das parcerias. Essas parcerias ela tem um grau de complexidade e um trabalho de um pouco mais permanência do que necessariamente comprar um determinado bem e entregar esse bem. Né? Eu acho que me parece que é para isso que serve a legislação. E para tentar estabelecer, sobretudo, eu penso... em que situações? Em entidades que prestam serviços ligados à educação, saúde, do município, ou enfim, o clube de mães, em que eu posso estabelecer esse termo, ele pode inclusive prever a cessão de um professor, eu posso alocar um professor da rede municipal. Aqueles convênios de repasse de educação, por exemplo, de creches, etc., que os municípios firmavam com entidades associativas sem fins lucrativos, eles devem ser feitos a partir desse instrumento. Mas aquilo que é mera subvenção, ela não precisa, não me parece, ser necessariamente regulada a partir desse instrumento. Agora, o que eu tenho que ter é uma lei prévia que defina qual é o programa e que estabeleça as regras do jogo para que esse programa seja implementado. Isso me parece que é imprescindível. Mas a Lei 13.019, ela é voltada para um processo de colaboração para a execução de uma atividade pública, ou que o resultado seja um produto de relevante interesse público, que tem um caráter de maior complexidade do que simplesmente entregar o dinheiro X para uma subvenção esportiva, por exemplo. Para que possa ajudar numa festa específica de um padroeiro do distrito, ou da linha, que faz parte da subvenção. Eu posso continuar fazendo subvenções culturais, subvenções esportivas, desde que, mais uma vez, tenhamos lei, previsão orçamentária e que siga as regras do jogo. Tem 3 modalidades de parceria. As 2 primeiras envolvem repasse financeiro e a terceira envolve repasse de bens ou disponibilização de terceiros, de pessoas. A diferença entre uma e outra, a diferença a gente fala ali na frente. Ok. Então, o que acontece? Elas têm um caráter... a lei fala em atividades e projetos. Portanto, ela pressupõe uma atuação de cooperação mútua mais estreita e um pouco mais permanente. A atividade é quando, por exemplo, eu vou credenciar diferentes entidades para que possam prestar serviço de contraturno em 4 localidades do município. Então, tem um caráter permanente, um termo de colaboração de 2 anos, de 3 anos, de 1 ano, a depender dos recursos que eu tiver disponibilizados para isso. Ou ainda, eu posso fixar para que eu possa estabelecer um projeto. Vamos lá. Eu quero fomentar um projeto de educação ambiental.
Eu quero fazer com que haja iniciativa de entidade, por exemplo, de conscientização para a erradicação do trabalho infantil ou violência doméstica, que cria um projeto específico. Então, voltado para a realização desse projeto específico é que eu firmo esse termo de colaboração. Qual a diferença de termo de fomento e de colaboração? É a iniciativa. A colaboração, imagina que toda iniciativa parte do governo. O governo adota uma política pública. Eu quero implementar uma política pública em setor X. E eu decido que essa política pública ela vai ser feita em cooperação com terceiros, com entidades do terceiro setor. Então, toda a concepção de qual é o projeto, de qual é o tipo de serviço de política que eu vou implementar, nesta concepção, eu parto do pressuposto que eu vou compartilhar a tarefa com empresas, entidades do terceiro setor. E, portanto, aí eu passo o chamamento público, justamente para dizer a gente, olha, eu tenho esse projeto, eu tenho essa política pública e eu entendo que a gente pode fazer parcerias. Quem da comunidade tem condições de se habilitar para trabalharmos juntos nesses recursos? E estabelece o chamamento público com critérios de seleção, pura e simplesmente. Ou então, eu posso dizer o seguinte, olha, agora, todas as subvenções esportivas do município vão ser feitas através de termos de subvenção, de fomento. Então, eu tenho recursos específicos que eu posso alegar para essas iniciativas. Entidades propunham projetos de esporte no município. Então, eu posso estabelecer esse chamamento público, que eu tenho uma política de fomento. E essa política de fomento, a definição de como é que vai se dar essa política de fomento, ou em que projeto específico vai ser concebido, deve ser a tarefa do terceiro setor. Mas vejam, essa lei se aplica para colaborações um pouco mais estreitas, não para simplesmente fomento específico de subvenção específica social. Ela é inócua para isso. Opa. Muito bem. Nós temos que ter, para que eu possa implementar a lei, o município tem que ter um conselho de política pública, que é um órgão administrativo que é formado, é um colegiado que é formado para formulação de consultas e definição de políticas. Eu tenho que ter uma comissão de seleção dessas propostas e eu tenho que ter uma comissão de monitoramento e avaliação. Essa comissão de seleção, imagina que é como se fosse uma espécie de comissão de licitação, né, que eu vou constituir para que eu possa justamente fazer o processo de chamamento público de contratação. O Conselho de Política Pública ele é um órgão de consulta de nível estratégico de assessoramento. E nada impede que eu possa formar esse conselho com representantes dos setores estratégicos de serviços prestados pelo município. E a comissão de monitoramento e avaliação é o órgão mais importante, porque a comissão de monitoramento e avaliação é ela que vai ter a responsabilidade de monitorar e acompanhar a execução dos projetos. Portanto, um projeto que tem desvio de recursos, que não atende à finalidade, quem vai ser responsabilizado por eventual omissão, por não cumprir as diligências para verificar se o termo de referência está sendo cumprido, quem faz isso, quem vai ter que responder por isso, é a Comissão de Monitoramento e Avaliação. Esta é a comissão mais importante do município, porque é justamente ela que vai fazer o quê? Que ela vai acompanhar a execução dos indicadores, dos relatórios dos indicadores. E esse acompanhamento ele não é somente formal. Tá? Não é só me dar nota fiscal e eu te passo o recordo. Não é me dar o comprovante de regularidade do INSS que está tudo ok. Não. Eu tenho que fazer um controle qualitativo dos indicadores. Por isso que a fase de planejamento ela é extremamente relevante. Porque sem que eu tenha um termo de colaboração, um termo de fomento, que forneça esses subsídios, eu não consigo acompanhar. Simples assim. Eu vou ter dificuldade de acompanhar. A lei, ela expressamente estabelece situações do tipo que não estão sujeitos a essa incidência da norma. Então, a Lei Cultura Viva do Governo Federal, que trabalha com fomento de cultura, não tá presente. Parcerias do Sistema S têm regulamentação própria. Contratos de credenciamento do SUS têm regulamentação própria. Contratação de serviços através de organizações sociais tem regulamentação própria mais estrita. Então, essas normas elas permanecem em vigor.
Aqui os requisitos, questões estatutárias é mais formal. Algumas questões têm que estar presentes no estatuto. Eu tenho que ter pelo menos 3 anos, 2 anos e 1 ano para que eu possa me habilitar a me apresentar como organização social, porque aqui não é um credenciamento. Então, diferentemente daquilo que a gente estava acostumado, de ter entidades que são credenciadas como de interesse público, não há credenciamento prévio aqui. O que eu tenho é que, para cada chamamento, eu me apresento. Eu tenho que demonstrar a minha qualificação. Então, não existe uma pré-qualificação que costumava se fazer para que as empresas possam se credenciar previamente de utilidade pública, e esse prévio credenciamento já me habilitaria a receber subvenção. Não. Eu tenho que, a cada momento, demonstrar que eu tenho capacidade de poder gerir e tocar essa atividade ou projeto a que me habilito. Demonstração de regularidade fiscal. E tem umas regras específicas em relação à questão de vedação do artigo 39, que olha, o gestor não pode ter sido contas rejeitadas. Tem uma série de regrinhas de compliance que exige que a entidade, os seus dirigentes não tenham cometido infrações anteriores, enfim. São regras de compliance que cada vez mais estão presentes para que eu possa prover uma governança pública mais satisfatória. Muito bem. Aqui é um ciclo de políticas públicas. Ainda bem que o Leonardo Sec não está aqui para não ficar brigando comigo, porque, afinal de contas, ele é o especialista em políticas públicas do Estado. O livro mais lido no Estado de políticas públicas é do Leonardo Sec, que é fantástico em relação a isto. E aqui, por quê? Porque, vejam, essa lei ela é uma lei que visa a instrumentar o município a que, estrategicamente, faça suas políticas públicas por intermédio de participação do terceiro setor. Então, isso exige um prévio planejamento. E se o município decide utilizar e implementar a lei como ferramenta para viabilizar essas parcerias, ele tem que conceber todo um processo de estruturação para que possa fazer isto. Por quê? Se ele se lança para implementar a Lei 13.009, não tem estrutura física de treinamento de capacitação, não manteve as comissões, não disponibilizou na internet todos os procedimentos de fluxo, de transparência, ele vai estar cometendo irregularidades e que vai resultar lá na frente em contas rejeitadas. Opa. Qual a diferença do fomento e colaboração? Falei rapidamente para vocês, o fomento, a iniciativa da concepção do projeto da atividade parte da OS, né, enquanto que a colaboração, a iniciativa de concepção é do município. Portanto, nessa primeira, você estimula para que as organizações sociais possam ter iniciativa criativa para propor inovações, para propor áreas de atuação para o município. E na segunda, eu estou implementando uma política previamente definida. E os termos e parâmetros, eles são muito mais estritos, são muito mais controlados quando você apresenta um termo de colaboração, porque você fixa a política que você quer. O que é fundamental em ambos é a clareza com relação aos indicadores de resultado. E a lei impõe que esses indicadores sejam qualitativos e quantitativos. Então, portanto, sem que esses indicadores possam ser previamente definidos, eles vão ter dificuldade de ser implementados ali na frente. E pode resultar em rejeição de contas lá na frente, justamente porque o instrumento que foi firmada a parceria, ele não atendeu às exigências mínimas que a lei estabelece. Ou seja, eu tenho muito mais liberdade na execução, só que eu tenho que ter muito mais cautela na definição do instrumento. O planejamento e a definição do instrumento é a chave de ouro para que eu possa ter uma execução adequada, ter parâmetros e condições de executar o acompanhamento de um serviço ou de uma atividade prestada no âmbito da 13.019. Eu não vou falar isso tudo, por óbvio, mas a lei e o decreto eles estabelecem de forma pormenorizada cada uma das etapas. Se alguém quiser, depois manda e-mail, eu posso mandar para vocês, mas nem precisa. Parte desse material está disponibilizado. Se você clicar modelo de marco regulatório das organizações sociais, MROS,
há um cabedal de informações do Ministério da Administração, justamente voltadas para fomentar essas questões. Então, temos modelos, temos parâmetros fixados, então não se preocupem tanto com esse meu material, mas caso queiram, terei o maior prazer de encaminhar para vocês, sem nenhum problema. Então, nós temos etapas subsequentes, o planejamento prévio e a fase de planejamento, como qualquer processo licitatório, né? O planejamento prévio ele tem um caráter fundamental para que eu possa configurar o êxito de todo o certame e da execução do contrato. A seleção e passa obrigatoriamente pelo chamamento público, mesmo quando eu tenho um procedimento de manifestação de interesse, ou seja, mesmo quando é uma associação, por exemplo, eu coordeno o Observatório do Sistema de Direitos Humanos da Universidade, eu sou professor da Univale. Nós temos uma entidade que estamos criando, acabamos de criar como uma entidade de terceiro setor. Acabamos de fazer isso. Daqui a um ano, tecnicamente, eu poderia me habilitar para prestar um tipo de parceria com o município. E eu quero, vamos supor, propor ao município de São José, onde eu estou instalado lá na universidade, para criar um plano de educação em direitos humanos para o município de São José. Essa é uma possibilidade em que, na verdade, é uma exigência que o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos estabelece aos municípios, mas que pode ser que o município de São José não estava querendo fazer naquele momento, ou não sabia como fazer, ou não estava pensando naquele momento. E, eventualmente, eu posso dizer assim, opa, é uma boa alternativa. Então, eu posso apresentar isso, essa proposta de uma manifestação de interesse para que o município possa, então, abrir um procedimento para selecionar uma proposta que possa desenvolver um plano de educação de direitos humanos no município de São José. E a diferença é que, na verdade, por mais que a iniciativa seja minha, não me dá a garantia de que eu que serei o contratado, eu que firmaria a parceria, porque, obrigatoriamente, ela tem que ser precedida de um edital de chamamento público. É que nem o PMI, na licitação em geral. Você pode hoje ter uma proposta de manifestação de interesse em que você concebe um pré-projeto e concebe essa questão, entre aspas, achando que isso pode facilitar a sua vida, mas não é garantia nenhuma, porque a administração pública vai ter que fazer o procedimento licitatório, e esse procedimento licitatório eu concorro, em tese, em condições de igualdade com qualquer um que se habilite no certame. Muito bem. E todo o processamento dessa habilitação, ele é simplificado, mas ele segue um pouco da lógica da licitação. Tem que ser habilitado, há um prazo, documentação, regularidade, avaliação dos critérios, dos quesitos de avaliação da proposta. Tudo isso segue aquilo que o edital fixa. Na lógica semelhante de uma licitação, mas sem a formalidade exagerada que se espera numa licitação. É um pouco mais livre nesse sentido. A contratação, eu convoco, eu adjudico, numa linguagem de licitação, aquele que fez a proposta que foi melhor classificada, e então firmamos o termo. E esse termo passa a ter uma série de exigências de relatórios, e o acompanhamento dele será supervisionado por quem? Pela comissão constituída pelo município para monitoramento e acompanhamento. É essa comissão que faz a liquidação do serviço prestado. Mas não é exatamente um serviço prestado porque não está contratando um serviço para o município. É uma parceria que está sendo firmada. Então, por isso que a lógica não é a lógica da licitação. Porque, inclusive, a gente pode trabalhar na gestão dos resultados. A gente pode reavaliar o instrumento no meio do caminho. Eu posso estabelecer, redimensionar as metas qualitativas a serem apresentadas. Eu posso discutir isto no Conselho de Políticas Públicas e fazer ajustes nesse sentido. Por quê? Porque é uma parceria. Não é um serviço prestado que eu estou sublocando e contratando de terceiros. É uma concepção de que nós estamos em conjunto trabalhando para a finalidade do interesse público que foi ali alinhavado. A execução tem que seguir estritamente o objeto contratual. Quem é a empresa ou essa pessoa, a instituição que firma essa parceria, ela compra e contrata com pessoa jurídica de direito privado, não tem nenhuma regra licitatória dessa natureza. Agora, obviamente, a própria regulamentação pode prever, pode oferecer, por exemplo, o cadastro de registro de preços do município. Se quiser, pode. Pode fazer com que haja acesso a esses recursos, porque para facilitar, para que, em tese, um cadastro de registro de preços, em tese, são condições mais vantajosas, talvez, na compra do bem. Enfim, é possível que haja essas interações, mas a responsabilidade por isso é da pessoa jurídica. E a prestação de contas
com os diferentes relatórios que têm que ser apresentados. O relatório que tem que ser apresentado é o relatório de execução e o relatório de prestação de contas, né? A execução do projeto é uma execução que tem que demonstrar que a finalidade do instrumento foi observada e que os indicadores previstos foram implementados. E a não implementação de algum indicador tem que estar justificada, sob pena de você não conseguir ter a avaliação positiva para a aprovação do projeto. Tanto é assim que a própria lei prevê as possibilidades de que haja uma série de mecanismos caso não haja atendimento dos indicadores. Eu não preciso necessariamente rejeitar a conta, mas eventualmente eu posso estabelecer que um valor que eu teria recebido para fazer X e Y, que eu não consegui fazer num tempo fixado, eu posso converter o equivalente nisso a um serviço específico que eu vou prestar ali na frente. Então, há uma margem de tentar estabelecer que eventuais não cumprimentos possam ser negociados em relação ao parceiro. Bem, aqui são regras de relação ao chamamento público. A etapa da definição prévia do critério do julgamento, todo o processo que tem que ser feito pela comissão de seleção, os 2 momentos iniciais, que a lei fixa. Eu não vou falar isso com vocês, E aqui são as hipóteses em que, eventualmente, a lei faculta que ele seja dispensável e inexigível. A expressão é até bem parecida com licitação pública. Nós temos também hipóteses de dispensas e de inexigibilidades do chamamento público, mas elas são muito mais restritas, muito mais estritas. Então, urgência, paralisação, etc., permitiriam a dispensa. Guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem. Quando tem um programa de proteção de pessoas ameaçadas, a situação que possa comprometer a sua segurança, eu posso, diante de situação de vulnerabilidade, graves vulnerabilidades, implementar sem um chamamento público. E, além disso, e a questão mais importante é essa aqui, a hipótese que mais vai enquadrar a possibilidade de dispensa é quando as atividades voltadas para serviços de educação, saúde e assistência social, desde que a organização social esteja previamente credenciada pelo órgão gestor da política pública. Ou seja, a lei prevê uma possibilidade exclusivamente em serviços ligados à educação, saúde e assistência social, que o Comitê de Política Pública possa fazer prévio credenciamento. Então, se eventualmente isso é possível, entidades que já são credenciadas como de interesse público, já há convênios firmados a longa data no município, se forem com critérios previamente definidos pelo município, forem aprovadas pelo Conselho de Gestor de Política Pública, nesses casos, eu poderia firmar o termo sem ter que necessariamente submeter a um chamamento público. Então, vamos lá, vamos supor, na determinada localidade, só tem aquela entidade assistencial filantrópica que presta serviço de atenção à saúde, é uma creche, só tem aquela creche naquela comunidade. Então, não existe outra alternativa. Então, o que é que eu faço? Eu posso dispensar? Sim, mas para dispensar, eu tenho que ter o consentimento do Comitê de Gestão de Política Pública do município e tem que estar as razões ali apresentadas. Então, em situações é possível, sim. Eu não precisaria ter um chamamento público porque esse chamamento não faria qualquer sentido, porque naquela comunidade, naquela linha, só existe aquela entidade assistencial que tem uma creche e que se o Estado, se o município não aportar recursos para aquela creche, não tem condições de se manter, porque ela vive de doações. É possível? Sim, é possível. Desde que o conselho seja previamente instalado. Hipótese de inexigibilidade, em que não haja inviabilidade de competição, enfim, avançamos. Deixa eu só ver que horas são. Eu falei para o Paulo que eu ia falar meia hora com vocês. Advogado é uma coisa horrorosa, né? Professor, pior ainda. O que é que eu fiz? Encerrou a palestra? Tá. Como diz a vocês, a figura central no sucesso da implantação da lei é o gestor da parceria. O comitê gestor, e em especial quem presidir esse comitê gestor, é o camarada que tem a principal responsabilidade pelo sucesso.
porque ele que tem que ser o chato, ele tem que verificar a documentação, ele tem que verificar e acompanhar e tentar intervir para que eu consiga, para que faça as correções de rumo, porque sem o qual eu não consigo, ao final, aprovar esse programa ou essa atividade, porque eu não vou ter cumprido as metas a que definiu. É possível que, se os recursos sejam provenientes de fundos específicos, sejam dispensados algumas regras da própria legislação geral de parcerias, se eu tenho regras específicas de contratação desses fundos específicos. Então, posso ter um fundo de esporte, por exemplo, que, eventualmente, haja um procedimento prévio de credenciamento para que eu possa fomentar, ajudar a participação de esportistas. E o município prevê um fundo de esporte, e esse fundo de esporte prevê um procedimento de credenciamento simplificado que não precisaria ser necessariamente essa situação. Sim, é possível, né? O próprio instrumento legal prevê a possibilidade e a prerrogativa de que se façam visitas in loco. Então, é possível avaliar, acompanhar, e deve-se acompanhar in loco a prestação do serviço. 3. O instrumento prevê a possibilidade e a desejabilidade que se façam pesquisas de satisfação. Então, tanto quanto possível, é importante que você, no teu termo de referência, fixe uma obrigação de que haja pesquisa qualitativa de satisfação em relação ao serviço que foi prestado. É possível que haja a fixação de apoio técnico de terceiros, ou seja, aquele consórcio de parcerias. É possível firmar, o instrumento prevê essa situação. E o relatório técnico de monitoramento e avaliação, ele deve seguir a formalidade definida pelo órgão que vai contratar, pelo órgão que vai firmar a parceria, que vai ter que fixar os modelos. Então, quem tem que prover esses modelos de relatórios tem que ser o ente do poder público que está firmando o termo de compromisso. E, por fim, o mais importante, a lei ela estimula o máximo possível de mecanismos para que eu possa ter o controle social. Ela estimula que haja mecanismos de canais de ouvidoria, de participação, de publicação em canais de transparência e publicidade na internet, para que eu possa estimular os mecanismos de receber informações relacionadas à execução desse instrumento. Como disse a você, ali a última transparência era em relação à prestação de contas. Eu apertei algum botão que tirou, que aqui encerrou a exibição dos slides. Mas a lógica, como disse aos senhores, em relação à prestação de contas, ela é qual? Ela é de que eu teria que fazer um controle baseado em resultados. Aquela mesma coisa quando se discutiu na reforma gerencial, quando falamos dos contratos de gestão, etc., que nunca avançaram. Agora, na verdade, nós temos uma ferramenta simplificada que exige que, inclusive, os tribunais de contas se adaptaram, o Tribunal de Contas do Estado criou um modelo específico de prestação de contas para parcerias confirmadas com o terceiro setor. É um modelo simplificado de parcerias. Não existe muita clareza sobre essa questão. Eu entendo que essa lei ela não venha impedir que hajam outros programas de subvenção social. Eu acho que não há essa proibição absoluta. O que eu tenho só é que ter a reserva legal. Até porque essa lei exige que os municípios adotem um conjunto de estrutura interna para viabilizar o acompanhamento que talvez alguns municípios não tenham condições de ter. Ou talvez não tenham pessoas do terceiro setor em seu município que tenham condições de se habilitar para prestar esse tipo de parceria. Porque, como eu disse, ela não é somente para que eu possa dar uma subvenção para viabilizar uma ida num evento esportivo. Isso não está impedido por essa lei de parcerias. O que ela visou estabelecer foi tentar estabelecer um instrumento único, porque nós temos várias leis federais, estaduais, municipais diferentes tratando sobre isto. Então, previu um instrumento único. 2, ela possibilitou que houvesse remuneração de dirigentes. E ela possibilitou que houvesse o pagamento de taxa de administração.
coisa que nós não tínhamos na legislação, essa possibilidade que estrangulava muitas empresas do terceiro setor quando vinham prestar serviços. Porque tem despesas operacionais administrativas que não podiam ser cobertas, porque o instrumento não previa essa possibilidade, porque a lei não permitia isso. Só que o objetivo dessa norma ela é fixar, sobretudo, projetos de maior envergadura e atividades em caráter permanente, em que há uma intenção de desconcentração de um serviço público. Então, no fundo, me parece que essa lei ela tem uma finalidade muito interessante de dar um caráter de maior dinamicidade e permanência em parcerias que visam a desconcentrar o serviço público, sobretudo na área de assistência social, saúde e educação. Mas vejam, ela não substitui as regras do SUS de credenciamento. Isso não é uma organização social. Eu não posso transferir o serviço público e administrar, por exemplo, um hospital através de um pronto contrato de parceria. Não, porque as regras continuam valendo as regras do contrato de gestão. Então, a gente pode permanecer continuando a fazer algumas questões. Agora, o que é necessário fazer é arrumar a casa, né? Eu não posso continuar utilizando de ferramentas sem que haja um diploma legal que me dê sustentação. Me parece que a gente tem um sério risco de sermos cobrados enquanto administrador, de manter práticas de subvenção que são reiteradas no tempo, sem que nós tenhamos um programa institucionalizado com lei. Isso me parece que é fundamental que a gente, enquanto município, pense quais são aqueles que têm condições de imediato de aderir a essa forma de regramento de parceria. Me parece que não serão todos os municípios de imediato que vão fazer. Até porque demanda uma estrutura que muitos municípios não têm condições de ter, né? E nem é desejável, porque não é para essa finalidade que essa lei foi criada. De toda sorte, apesar do esforço relativo do governo federal de fomentar a capacitação nesse sentido, esse esforço seria muito reduzido. Hoje temos mais dúvidas do que certezas em relação a essa transição, a essa obrigatoriedade. Por isso que o primeiro passo de vocês que estão nos municípios, como gestores, como advogados, como vereadores, primeiro, há quantas anda o nosso município em relação a essa legislação? Quais são as normas que disciplinam esses programas? E a primeira questão é, o município quer partir para a implementação desse modelo de parceria? Bem, se é uma decisão que o município quer fazer e que é importante que faça, dependendo do tamanho desse município, então nós temos que estruturar os órgãos da administração pública para que eu possa ter o Conselho de Políticas Públicas, para que eu possa estabelecer que políticas serão desconcentradas, serão executadas em parceria com o terceiro setor. Essa é uma decisão política fundamental do município. O mais importante é que não há necessidade de uma legislação municipal para viabilizar. O que nós temos que ter é a criação de órgãos, que a lei estabelece, e estabelecer uma decisão política estratégica nesse sentido. Porque, a partir do momento que eu faço isto, eu tenho que também seguir os procedimentos, porque sem os quais eu serei ali na frente responsabilizado. Mais uma vez, mais do que nunca, agora às 18h, eu agradeço penhoradamente a paciência dos senhoras e dos senhores, de fato, depois desse dia exaustivo, permanecer acordados e atentos é uma tarefa hercúlea que talvez não conseguisse no dia de hoje. Eu estou acordado porque eu estou em pé e falando. Mas obrigado pela oportunidade. Aqui no final, bem, o meu e-mail é lmagno, arroba M de Maria, N de navio, mnadvocacia.com.br. Ou também pode falar com o Paulo, quem fez a inscrição, que eu posso mandar também o material. Não há nenhum problema nesse sentido. Obrigado mais uma vez. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigado. Com a apresentação do Dr. Luiz Magno, encerramos o Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos, Excelência na Gestão Pública, uma conquista possível, agradecendo a participação de todos e solicitando que entreguem no credenciamento ali fora a avaliação e a ficha de inscrição preenchidas. Obrigado a todos, boa noite e até o próximo seminário.